paz a você, telespectador do canal Na Verdade. Eu sou a pastora Raquel Fernandes de Souza e compartilho o 45º vídeo da coletânea Verdades Bíblicas Ilustradas, mediante o tema Stop, a juventude perante a bifurcação dos conselhos. Atinando ao conteúdo de Salmo 1, discorro sobre 3 jovens da Bíblia, Roboão, Daniel e Timóteo. O alerta encontra-se em Provérbios 12, versículo 15, que declara: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. A base bíblica você confere na tela. A Verdade 45 e trechos da música Dá-me uma Chance, de Mariana Aguiar, você confere ao fim do vídeo. Você está convidado a inscrever-se no canal Na Verdade, tocar no sininho para receber nossas notificações semanais, compartilhar, comentar e, se você gostar desse vídeo, também curtir. Espero que você possa ter bom proveito e fique na paz do Senhor Jesus. A leitura completa de Salmo 1 é uma inspiração para aquele que não deseja andar no conselho dos ímpios, quer conhecer as bem-aventuranças do obediente e o fim daqueles que desobedecem. De forma sucinta, veremos como isto ocorreu na vida de 3 jovens da Bíblia, os quais nos ensinam a valorizar os sábios conselhos. Em Deuteronômio 4, de 1 a 8, Moisés orienta o povo de Israel para que obedeça às leis e mandamentos de Deus fielmente, e assim os outros povos ficaram perplexos diante da sua sabedoria e inteligência. Veremos agora o conteúdo dos versículos 1 e 2 de Salmos 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem assenta na roda dos zombadores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vejamos como Roboão, Daniel e Timóteo lidaram com os conselhos. Roboão foi filho de Salomão, o homem mais sábio da terra, segundo a Bíblia. Seu próprio pai declarou em Provérbios 12:15: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Sua mãe foi Naamá, uma rainha amonita. Roboão atravessou a juventude esperando o momento de suceder seu pai, o rei Salomão, no trono de Israel. Não há registro detalhado de seus outros irmãos citados na Bíblia. Após a morte de seu pai Salomão, quando finalmente chegou o dia, foi a Siquém, onde o povo o esperava para aclamá-lo rei. E estes pediram que reduzisse suas cargas de trabalho antes impostas por Salomão, e assim o serviriam. Este pedido, vindo do povo, aguardou 3 dias por uma resposta. O primeiro conselho veio dos anciãos, que orientaram Roboão a atender o pedido do povo. O segundo conselho veio dos jovens, amigos de juventude do rei Roboão, os quais foram consultados porque o rei não se satisfez com o conselho dos anciãos. Os jovens o orientaram que aumentasse a dureza dos castigos, que antes eram praticados com chicotes, que agora deveriam ser com correias. Por 3 dias, Roboão ficou pensativo acerca do que responderia ao povo. No terceiro dia, houve ajuntamento do povo outra vez, e Roboão assim respondeu conforme 1 Reis 12:14. Meu pai tornou pesado seu jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicote, eu os castigarei com correias. É fato que o povo saiu dali frustrado com a dura fala do rei, o qual demonstrou ter adotado o conselho dos jovens em detrimento ao conselho dos anciãos. Vamos refletir agora um pouco sobre um segundo personagem, Daniel. Daniel foi um jovem criado junto aos pais. A Bíblia não oferece detalhes de sua infância e juventude, mas presume-se que Deuteronômio 4, de 1 a 8, cumpre-se na vida dele. Ele foi aquele filho obediente a Deus e aos pais, e dedicado aos estudos, pois, segundo Daniel 1, 3 a 4, o rei Nabucodonosor chamou aos penais o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deveriam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônicos. Daniel reuniu estes atributos e foi levado ao rei, juntamente com seus leais amigos, Ananias, Misael e Azarias, depois chamados de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Bons conselhos abrem portas de palácio, mesmo para prisioneiros.
Refletiremos agora acerca do terceiro personagem, Timóteo, seu contexto familiar e os conselhos que recebeu. O judeu Timóteo fez parte de uma interessante família, pai grego, mãe e avó judias, e estas o ensinaram os sábios conselhos da palavra de Deus. Dentre eles, a valorização das amizades com pessoas mais velhas, e o resultado foi excelente. O versículo 3 de Salmos 1 é carregado de maravilhosas promessas, àqueles que não andam no conselho dos ímpios. Vejamos. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Vejamos o desdobramento deste versículo na vida dos personagens Daniel e Timóteo. No século 6 a.C., Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, oriundo da tribo de Judá, foi levado cativo para a Babilônia, e naquele país estudou por 3 anos sua cultura, pelo que o rei Nabucodonosor, deslumbrado com seus conhecimentos, o constituiu governador da Babilônia, líder maior de todos os sábios. Na Babilônia honrou a Deus, jamais o negou, absteve-se dos manjares do rei, praticou o jejum, hoje conhecido como jejum de Daniel. Foi livrado da morte na cova dos leões, levou o rei a declarar o Deus de Israel como o Deus de todo aquele povo. Jamais ficou desempregado, pois serviu a 7 reis, sendo 5 babilônios e 2 medo-persas. Testemunhou de Deus juntamente com seus amigos em todo o tempo. Escreveu o livro profético de Daniel, registrando episódios tão futurísticos que ainda vão acontecer no Apocalipse, no fim dos tempos. E foi amado de seu Deus, registrando-se que nele se achou luz, mas também a inteligência, a sabedoria e o conhecimento, e Deus entregou-lhe o dom das visões, pelo que aconselhou sabiamente os reis e decifrou seus enigmas. O jovem Timóteo, que honrou seus pais e avó, que foi bem instruído e ensinado na escola de seu tempo, agora estava preparado para tornar-se famoso. Isto mesmo. Paulo escreveu para ele 2 epístolas, a de 1ª e 2ª Timóteo. Este jovem acompanhou Paulo, o maior missionário dos gentios em seu tempo, por diversos países e cidades. Timóteo ficou registrado na Bíblia para a eternidade como um ícone de juventude cristã em seu tempo. O mesmo provou com a própria vida o quanto valeu a pena a valorização dos sábios conselhos que recebeu da família e do apóstolo Paulo. Os versículos 4, 5 e 6 de Salmos 1 declaram: Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Retomamos o fim da trajetória de Roboão. O mesmo subiu ao trono com 41 anos de idade. Rejeitou o sábio conselho dos anciãos para aliviar as cargas do povo de Israel, e assim, ao invés de ser ovacionado em Siquém, por aqueles que podiam ser seus súditos, foi rejeitado e seu reino foi dividido, ficando com apenas uma das tribos de Israel para governar. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, não conduzindo o povo à fidelidade com Deus, e marcou seu nome na história como rei insensato, apesar de ser filho do sábio Salomão. Diante destas narrativas, será que você ainda tem coragem de pensar os bons conselhos como algo sem valor? Talvez você esteja triste com alguns caminhos e decisões erradas que tomou, mas ouça este alerta. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O sábio Salomão registrou em Eclesiastes 7:1, mais vale o dia da morte que o dia do nascimento, e em 7:8, mais vale o fim de uma coisa do que seu começo. Quer um conselho? Ouça e pratique a verdade 45 deste vídeo. Aquele que aceita o conselho de trilhar o caminho da salvação está mais apto para ouvir e praticar os bons conselhos, e, consequentemente, ser bem-sucedido em tudo na sua vida. Perdoa-me quando meu coração diz as coisas que tu não precisas ouvir. Perdoa-me quando a minha emoção é mais forte que a minha razão. Pai, é que a noite foi tão fria e não consegui dormir.
tempestade que eu temia veio a cair. Pesadelos tenebrosos, pensei que iria morrer. Não vejo a hora dessa noite, Pai, amanhã.